Boa noite. Hoje é o 52º aniversário do golpe de Estado de 1964. Foram quase 500 mortos por tortura, desaparecimento e milhares de torturados. Hoje, em 25 cidades do país, principalmente em capitais, o grupo anti-impeachment faz manifestações. Aqui em Belo Horizonte é na Praça da Estação. Há um show intitulado Canto da Democracia, com presença de dezenas de artistas, entre eles Toninho Horta, Gabriel, filho de Beto Guedes, Gabriel Guedes, e muitos outros artistas. Lá em São Paulo, mais importante naturalmente para a gente aqui é Belo Horizonte, mas em São Paulo milhares e milhares de pessoas estão ocupando a Praça da Sé e a lateral da Catedral, de mesmo nome. E em Brasília, onde a presidente Dilma se reuniu com intelectuais e artistas, há uma grande movimentação. O pessoal que se opõe ao impeachment tentando virar o jogo, um jogo que está muito ruim para a presidente Dilma, muito ruim mesmo. Ela está, assim, praticamente com uma situação que eu diria praticamente dependente de deputados que ela não tem. Hoje o governo estima que tem 137 deputados contra o impeachment lá na Câmara dos Deputados. Vai precisar de muito mais, de 171 deputados. E nessa situação difícil, dá-lhe manifestações, reuniões com intelectuais, com juristas, é a forma de a presidente Dilma tentar se opor a esse processo. E não acho que ela vai renunciar, que ela vai desistir. Ela, falando em ditadura militar, ela enfrentou 21 dias de torturas, 3 anos de cadeia e, naturalmente, não vai ceder tão facilmente. Mas a situação está muito, muito difícil para ela. Sou Carlos Barroso e está começando agora, ao vivo, o Redação BH News desta quinta-feira. Você nos acompanha pelo canal 9 da NET e também pelo nosso site www.bhnews.tv.br. E falando em política, o Supremo decidiu hoje que o processo de Lula, do ex-presidente Lula, fica mesmo por lá. E houve um novo pitaço no juiz Sérgio Moro, que é da operação, que coordena a Operação Lava Jato. O pitaço partiu do ministro Teori Zavascki, que disse, dirigindo-se ao juiz Moro, abre aspas, eventuais excessos bem intencionados podem colocar em risco a legalidade das investigações. Segundo o ministro Teori Zavascki, aquela gravação que houve entre Lula e o presidente e a presidente Dilma, que vazou a fala dos dois de uma maneira intempestiva, de uma maneira precipitada, segundo ele, aquela gravação não vai valer certamente no processo de Lula, porque vazou. É a posição do ministro do Supremo. Vamos a mais notícias. Apesar de Belo Horizonte não ter registrado nenhum caso de gripe e influenza, a H1N1, neste ano, o surgimento de sintomas semelhantes aos da doença gera preocupação e maior procura por atendimentos nas unidades de saúde da cidade, principalmente o atendimento de crianças, que são as mais prejudicadas. A apreensão se deve, em grande parte, ao número de mortes provocadas pelo vírus e ao fato de a gripe ter chegado mais cedo em 2016, já com casos graves. Foram 46 óbitos no país até 19 de março, ante 36 em todo o ano passado. Especialistas alertam que o número de infectados pela enfermidade tende a aumentar no frio. A campanha de vacinação contra a gripe vai de 30 de abril a 20 de maio. Olha, para não ficar só de um lado, vamos colocar o lado também da oposição ao governo. O senador Aécio Neves, que é o líder da oposição, disse em Portugal
que o PSDB poderá compor com o eventual governo Michel Temer. Mas essa situação ainda está muito duvidosa. O PMDB deixou o governo em uma reunião de 3 minutos, depois de 12 anos lá compondo com o governo do PT. Fez uma reunião e jogou para as favas aquele compromisso de 12 anos. Mas os 6 ministros do partido não querem largar o cargo. A situação ainda está muito indefinida, embora, eu repito, a situação da presidente Dilma é para lá de difícil. E das 710 barragens avaliadas em 2015 pela FEAM, que é essa Fundação do Meio Ambiente de Minas, 19 apresentam risco de rompimento. Outras 16 tiveram avaliação inconclusiva, ou seja, podem estar perigando, por falta de dados repassados pelas empresas. Das 35 barragens que não foram classificadas como seguras, 8 delas representam alto potencial de dano ambiental. Congonhas, na região central de Minas Gerais, é a cidade com o maior número de estruturas que apresentam riscos ambientais. São 5 as barragens sem estabilidade garantida no local. 281 fiscalizações foram feitas em 2015, com a aplicação de 87 autos de infração. A Secretaria de Meio Ambiente admite a falta de pessoal para fiscalizar os laudos emitidos por essas empresas. Olhe, na próxima segunda-feira, que dá o dia 4 de abril, naturalmente, a OAB realizará a 24º Encontro Imobiliário, onde terá como tema contratos de compra e venda de imóveis e os desafios nos condomínios, abordando assuntos como o de rescisão do contrato de compra do imóvel e os meios de coibir a inadimplência nos condomínios e também os ilícitos penais que ocorrem nos condomínios. Para falar sobre esse encontro e ensinar agora como inibir a inadimplência da cota de condomínio, nós recebemos Kênio de Souza Pereira. Ele é presidente da Comissão de Direito Imobiliário da OAB. Kênio, boa noite, prazer em recebê-lo aqui novamente. Boa noite, tudo bem? Prazer todo meu, Barroso. Tudo bem lá por encontro? É o 24º Encontro Imobiliário, né? Dia 4. Aguardo lá os amigos, os telespectadores, né? Às 19 horas, na Rua Albito 250. A sede da OAB, né? Tradicional sede. A sede da OAB no auditório, a gente sempre consegue, né? Um público muito seletivo, pessoas que querem aprender como é que funciona a parte de compra e venda. Um debate com as pessoas que participam, como é que é? Um debate que aberto para as pessoas? É aberto ao público. São 2 palestras, irão abordar questões, como você colocou muito bem, da compra e venda de imóveis, a questão da crescente rescisão dos contratos com construtoras, sobre a comissão do corretor, quem que paga a comissão. Tem situações de abuso, às vezes, que a construtora transfere a comissão para o comprador. O que o STJ tem derrubado é ter determinada devolução dessa comissão quando acontece a rescisão do contrato. Também questões condominiais e até mesmo os crimes que acontecem na Assembleia de Condomínio. Então, é um evento aberto ao público, basta a pessoa se inscrever no site do OAB. Fala o site aí pra gente. É o www, né, OABMG. Está na tela no ar. OABMG.gov.br. É só entrar lá, encontro imobiliário e fazer a inscrição, que certamente as pessoas irão gostar. O evento dura mais 2 horas, porque ao final das palestras, todas as perguntas dos presentes são respondidas. Então a OAB ela se presta, no caso aí, a orientar a população a ter maior segurança em relação à compra do imóvel, em relação à locação também, e ao mesmo tempo estimular uma convivência mais pacífica nos condomínios. É fundamental que haja essa maior conscientização da população de que o direito existe para criar uma situação de segurança para as pessoas. Ok, e essa polêmica aí, essa nova polêmica aí sobre os condomínios, rescisão de contrato, os condomínios sempre estão envolvidos em polêmicas que você ajuda a esclarecer aqui. Quais que são hoje as questões mais problemáticas que existem
em relação aos condomínios? Acho que essa crise econômica, o desemprego, né, com a economia desaquecida, é a questão da inadimplência, porque o Código Civil, de 2003 para cá, ele reduziu a multa de atraso para apenas 2%. O STJ tem entendido, uma questão que eu defendo já há bastante tempo, de que a convenção pode pôr uma multa de 30%, 40%, 50%, multa mais elevada, contra o inadimplente e contumaz. Então, a questão, Barroso... Porque normalmente é uma multa menor. A multa de 2% ela é até ridícula, ela estimula a impuntualidade. Aquele mais corriqueiro, quanto mais, receberia mais, uma multa maior. Correto, Barroso. Então, aquele condômino, por exemplo, a taxa de condomínio R$ 500, a multa de 2%, R$10, não estimula ninguém a pagar. A pessoa prefere pagar o cheque especial, uma dívida, né, que tem a multa de 10%, do que pagar a cota de condomínio. E, logicamente, quando a pessoa deixa de pagar o condomínio, cria uma revolta dentro do prédio porque ela continua a usufruir dos porteiros, serviços, elevador, da luz, sem nada pagar. Só que o STJ tem consagrado, então, a posição de que quando a convenção estipula uma multa mais pesada ou Assembleia, essa multa pode chegar até 500%, dependendo da gravidade da atitude. Agora, vi um caso interessante. É a separação da inadimplência comum da inadimplência contumaz. Tem pessoas que só pagam o condomínio em juízo, atrasam 1, 2 anos, e quando quitam em juízo, volta a atrasar de novo. Então, quando essa pessoa insiste em não pagar a cota condominial, é possível a aplicação de multa bem elevada, bem como o aumento dos juros, né? Os juros legais é 1% ao mês. Só que o Código Civil, o artigo 1336, permite juros de até 10% ao mês. Mas é fundamental alterar a convenção e o encontro imobiliário irá esclarecer essas questões, bem como até a possibilidade de cortar água da inadimplente, quando tem hidrometria no prédio, e a situação de denunciar no SPC, o registro em cartório, enfim, tem mecanismos que evitam a inadimplência e faz o condomínio poupar, né, e não ter que entrar com ação em juízo contra aquela pessoa que não paga em dia a sua cota condominial. Quer dizer, que seriam as maneiras de acabar com isso. Certamente, até o fator de economia. Alterar a convenção de uma forma técnica vale a pena. E, lamentavelmente, essas possibilidades deixam de ser aplicadas porque os condôminos, eles deixam de fazer essa alteração de maneira jurídica. Ou seja, o amadorismo no condomínio acaba acarretando até a prescrição, né, da cobrança de alguns débitos, que as pessoas não entram com a ação ou então deixam de aplicar essas multas porque não tem uma redação adequada da convenção. Pois é, Kênio, nessa situação de crise econômica deve estar aumentando demasiadamente a inadimplência, né? Certamente. Você recomenda, então, que os condomínios procurem esses caminhos, que eles devem partir para uma ação mais efetiva, né? Até um confronto, né, com os inadimplentes. De certa forma, sim, e um detalhe interessante, na Assembleia, né, falando sobre o condomínio também, na Assembleia a gente verifica até ilícitos penais, pessoas fraudando a ata da Assembleia, então pessoas acusando o síndico de furto, de roubo, quer dizer, as pessoas criam uma situação às vezes muito conflitante e o encontro imobiliário será também objeto dessa análise pela doutora Daniela Tognoli, que é uma advogada especializada em direito penal, né, ela é professora, irá explicar como que a convenção pode analisar ou pode vir a prevenir questões penais e também irá ser abordada a questão da ata da Assembleia, a forma respeitosa que pode acontecer, sendo que é possível, inclusive, gravar a Assembleia. É um fato interessante que as pessoas, às vezes, impedem a gravação da Assembleia porque tem má fé, né? Se a Assembleia ela ocorre de forma ordeira, legal, de forma honesta, não há por que recusar a gravação daquela reunião, que ela é pública no ambiente do condomínio, ou seja, ninguém pode impedir aquela gravação que é destinada, né, a registrar os fatos, a veracidade do que aconteceu, logicamente dentro do ambiente do condomínio, não é colocar a gravação na internet. Outro fator também interessante, Barroso, é que a convenção ela pode inclusive evitar conflitos, né, que acontecem na garagem, brigas entre os condôminos. Então a questão penal irá ser abordada por um especialista nessa área que pode muito contribuir para evitar tragédias que acontecem no condomínio. Isso mesmo, Kelly. Hoje ninguém no Brasil, vide os políticos de todos os partidos, que são pegos aí em gravação com a mão
na massa, com a mão na botija, né? Lá talvez deve ser gravado para, ao contrário, evitar maracutaias nos condomínios, né? Eu lhe agradeço muito, boa noite, prazer em recebê-lo aqui. Foi um prazer. O Redação BH News volta logo após um rápido intervalo.